Irmãos, a lição número 4 da nossa revista, nós vamos estudar hoje a lição número 4. É uma lição muito importante para nós aprendermos muita coisa a respeito de Deus. Principalmente esse título, né? Os atributos de Deus. E quando a gente começa a olhar essa questão, nós temos que aprender muito nos atributos de Deus. E na margem da sua lição, aí do lado direito, embaixo, aí na página 11, do lado direito, é assim, atributos. Atributos são a característica pelas quais identificamos um ser. Seus predicados mais profundos, referindo-se a Deus, atributos são o seu caráter essencial. Se nós perguntarmos como você conhece a Deus, o cristão é alguém que tem o Espírito Santo de Deus, que junto com ele, a Bíblia fala, Paulo fala aos Romanos, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas Deus se revela de várias maneiras. Deus se revela através da natureza, através da criação. Tudo revela a Deus. E nós temos que aprender muito nessa questão dos atributos de Deus. Mas eu quero passar para os irmãos alguma coisa bastante importante para nós aprendermos sobre quem é Deus. Porque existe pessoas que falam assim, Deus é uma luz, a Bíblia fala que Deus é luz, a Bíblia fala que Deus é Espírito, mas quem é Deus para nós? Irmãos, a melhor definição de Deus, nós encontramos em 1557, no Catecismo de Westminster, em Londres, que foi feito exatamente nessa época, sobre a natureza de Deus e a revelação de Deus. Então, diz a definição de Deus, para nós definirmos quem é Deus. Diz a definição, Catecismo de Westminster: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Essa é a melhor definição de Deus de todas as épocas. 1557. Até hoje ninguém conseguiu ter uma definição melhor do que essa. Presta atenção no que está escrito. Você pode gravar aí, Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Esse é o nosso Deus. E quando você pega o Salmo 139, o salmista está falando tudo isso sobre Deus. O Deus que criou ele, que conhecia ele uniforme no ventre da mãe, o Deus que sabe onde ele está, não pode se esconder de Deus, não tem lugar para se esconder de Deus. Por quê? Deus, ele é infinito. Deus, nós vamos ver nos atributos de Deus aqui, os 6 atributos principais de Deus. Deus, veja bem, na sua justiça e bondade, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Quer dizer, Deus sabe tudo, conhece tudo e tem poder sobre tudo. Esse é o nosso Deus. Então, exatamente é isso. E eu quero meditar com os irmãos. Se é possível passar aqui para nós, varão, seria bom que os irmãos gravassem isso aí, irmãos, porque isso aqui é muito essencial para nós. Diz a Escritura Sagrada, Deus se revelando, Ele mesmo, porque Deus se revelou na natureza, se revelou através das Escrituras do Velho Testamento, aos profetas. Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo, mas Deus se revela na sua palavra. E na palavra você encontra em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Moisés questionou Deus. Quando eu chegar lá e perguntar, quem é o Senhor? Moisés, diga a Israel, eu sou o que sou. E Jesus também disse para o povo de Israel, eu sou o que sou. E diz mais, eu sou, me enviou a vós outros. Existe uma conjectura de duas palavras, que é exatamente Elohim Jiré, ou significa Jeová Jiré. O Senhor proverá, que você encontra aí em Gênesis capítulo 22, versículo 13 e 14. Essa palavra Jeová Jiré, o Senhor que provê. Deus, na sua onipotência, onisciência, onipresença, Ele provê tudo para a sua criação.
Veja bem, os pardais não semeiam, nem colhem, mas Deus não deixa faltar comida para eles. Jesus falou sobre isso, porque vocês são ansiosos pela vida. Os pardais não semeiam, não ceifam, mas Deus não deixa faltar comida. E muitas vezes nós esquecemos do poder de Deus. Então Jeová Jireh é o Deus que provê. O Senhor proverá para si um cordeiro, meu filho. Eu vou levar você para sacrificar, mas lá tem um cordeiro que Deus vai prover para nós, no seu lugar. Então nós temos que acreditar muito na provisão de Deus. Outra palavra é Jeová Nissi, que é o Jeová, a nossa bandeira, lá em Êxodo 17:15, quando Moisés disse assim, ó, o Senhor, a vossa bandeira é. Deus é a nossa bandeira. Lá em Isaías 55, se não me falha a memória, fala exatamente sobre isso. Vindo o Espírito, veja bem, vindo o inimigo com uma corrente de águas contra vocês, o Espírito do Senhor Jeová arvorará contra ele a sua bandeira. Então Deus é a nossa bandeira, é o nosso estandarte, é aquilo que nós vemos exatamente como nosso Deus. Estandarte, bandeira, fala de uma pátria, fala de algo que você tem por herança. Outra coisa nós vemos, Jeová Rafá, o Senhor que sara, lá em 15:26 do Êxodo, você encontra o Senhor Jeová Rafá, o Senhor que sara. As nossas enfermidades, veja bem, o santo precisa de médico, quem precisa de médico está doente, mas as enfermidades espirituais, quem sara é só Deus. Medicina não cura. Medicina não cura enfermidade espiritual, não. Os irmãos lembram quando o pastor Oswaldo pregou aqui sobre o movimento para abrir a renovada de São João Clímaco, que eles tiveram problema com aquela mulher que chegava no hospital, toda vez que chegava no hospital endemoniada lá, quebrava tudo, tomava injeção, ficava calminha, voltava, quebrava tudo de novo. Injeção não expulsa demônio, não. Pode só acalmar a pessoa, mas o que cura, o que liberta é o Senhor Jeová Rafá, o Senhor que sara. Outro nome de Deus, Deus se revelando na palavra dele, na Bíblia Sagrada, é Jeová Shalom, o Senhor da nossa paz. Está lá em 6:24, o Jeová Shalom, o Senhor da nossa paz. É muito os judeus, né? Falam Shalom, Salom, é a mesma significado. Então o Senhor é a nossa paz. Deus dizendo para Israel assim: eu sou a paz de vocês. Vocês não vão ter paz com vossos amigos, né? Que procuravam muitas vezes a amizade em outras tribos, em outras nações. Não, a paz de vocês está em mim. E vocês vão receber de mim a paz que vocês precisam. Jeová Raha, o Senhor é o meu pastor. Salmo 23:1, né? É o Senhor, é o nosso pastor, aquele que nos sustenta, aquele que nos dirige, nos conduz por meio de espaço, nos leva às águas tranquilas. É o supremo pastor das ovelhas, como diz o apóstolo Pedro, né? É o Senhor, é o nosso pastor, e nada vai faltar para nossas vidas. Jeová Tzikenu, Senhor, justiça nossa, lá em Jeremias 23:6. Se nós quisermos justiça, irmãos, nesse mundo, vai ser um bocado difícil, mas Deus é um Deus de justiça. Com Deus não existe balança dúbia, duvidosa não, nem dupla medida não. Deus é o Deus de justiça. Com Deus é o fiel, como ele mostrou para Amós. Amós, o que está vendo? Estou vendo um prumo. Viu bem, Amós? Que eu vou passar no meio desse povo, vou consertar esse povo aí. Então Deus é Deus de justiça. Esse é um dos problemas, porque as pessoas não gostam do Velho Testamento, porque Deus se revela como um Deus bom, mas ao mesmo tempo um Deus que cobra santidade, reverência. Eu sou o Deus da justiça. E outra coisa, Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos, em 1 Samuel 1:3, aquele que exatamente é o Senhor, que é o Senhor das guerras. Tem Israel, inclusive, tinha até um livro das guerras do Senhor, né? Escrito lá, foi perdido, não sabemos porquê, mas está lá em Crônicas 29, fala exatamente sobre o livro das guerras do Senhor. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Não adianta sair para a guerra sem a orientação do Senhor.
A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós não podemos sair para evangelizar ou pregar sem a orientação de Deus. Lembra que Paulo, que era um homem missionário, ele com Silas, e eles queriam pregar certa feita numa região, e o Espírito de Jesus Cristo falou para ele assim: aqui não, Paulo, lá não. À noite veio a visão para ele, ó, uma pessoa dizer: passa a Macedônia e nos ajuda. Deu orientação aonde ele deveria pregar. Até para nós pregarmos, nós temos que pegar a orientação de Deus. Então, o Senhor dos exércitos, aquele que nos dirige, aquele que luta nossas causas, nossas guerras, aquele que vai à nossa frente. Eu te cerco por diante, por detrás, como diz o Salmo 139, tu me sonda, me conhece, me cerca por trás, por adiante, e não tem negócio. Deus é Senhor Todo-Poderoso. Jeová Samá, o Senhor está presente, Ezequiel 48, 35, quando fala da criação do novo templo, né? Depois do arrebatamento da igreja, para quem é dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista, depois do arrebatamento da igreja, depois que Jesus vier buscar o seu povo, e então depois no milênio vai ter o templo lá, e o Senhor está presente no templo, lá em Jerusalém, aonde as águas que saem do trono do templo, lá do santuário do templo, lá que será feito, vai descer sobre o Rio Jordão e vai sarar o Mar Morto. O Mar Morto vai ter vindo, tudo vai ser curado, tudo vai ser sarado pelo poder de Deus. O Senhor se faz presente. E Jeová Elohim, Senhor Altíssimo, Salmo 97, 9, que é uma palavra que os hebreus não diziam não. Jeová Elohim, eles não diziam não, que eles tinham medo de Deus castigar eles. Para eles era uma palavra muito santa. Então, Jeová Elohim, Senhor Altíssimo. E por último, Jeová Mikadskim, o Senhor que vos santifica. Lá em Êxodo capítulo 31, versículo 13. Quem santifica o homem, o ser humano, é o Senhor nosso Deus, irmãos. Podemos, veja bem, e devemos jejuar, orar, buscar a presença de Deus, ir no monte, fazer campanha, é obrigação do cristão. Mas quem santifica a minha, a tua vida é Deus. Amém, irmãos? Então, vocês gravem bem essas coisas, são manifestação de Deus mesmo. Deus se apresentando para nós, seres humanos. Nós temos que agradecer a Deus por essa bênção, irmãos. Nós cristãos, muitas vezes, nós não conhecemos o trabalhar sobrenatural de Deus em nosso favor, na história de toda a criação. Bom, voltando à revista aí na lição 4, os atributos de Deus, você encontra aí uma palavra, uma pessoa pergunta: papai, quem é Deus? Perguntava a filhinha de 3 anos. Talvez um dos maiores anseios do homem é poder ter recursos para responder para os outros e para si mesmo essa pergunta. Podemos fazer isso estudando alguns dos atributos de Deus. Sua onisciência. Deus sabe todas as coisas. Sua onipresença. Deus está no santo lugar. E sua onipotência. Deus tem poder sobre tudo. Tem poder, todo poder dado a Deus, nada tira esse poder de Deus. No Salmo 139, temos ampla explicação dos atributos de Deus dada pelo salmista. Não há em toda a literatura mais elevada a concepção dos atributos divinos. Por isso, muitos entendem que este salmo é a coroa do saltério, quer dizer, a coroa dos salmos. É um dos salmos principais desse salmo, que Deus é exaltado e glorificado, e fala da amplitude e magnitude desse Deus que nós adoramos muitas vezes e não conhecemos, irmãos. Por limite, o homem, depois que pecou, ele perdeu a maioria da capacidade de raciocinar, de pensar. Segundo a ciência, o homem mais inteligente, o QI maior desse mundo, parece que usa 16% ou 18% do seu QI, da sua capacidade mental. Imagina Adão lá no Éden, quando Deus falou para ele assim, ó, eu criei tudo isso aí, agora você coloca nome em tudo. E Adão colocou nome em tudo. Olha a capacidade que Adão tinha de imaginar e a sabedoria que ele tinha dada por Deus.
Perdeu depois que pecou, perdeu tudo isso. Então hoje nós temos uma mente limitada, uma mente finita. Não é mais aquela mente perfeita que Deus criou Adão e Eva para viver eternamente. Depois que pecou, morreu. O salário do pecado é a morte. Mas, veja bem, eles eram para viver eternamente. Então, diz aqui o Salmo 139, exatamente, dizendo como Davi, a lição, essa possibilidade de conhecer a Deus é maravilhosa demais para nós. Sobre modo elevada, tão alta que não podemos atingir a sua totalidade. Diz o verso 6 do Salmo 139, como nós lemos aqui. E diz aqui, mas até onde Deus se revelou, pela sua palavra, devemos checar. Então nós vamos estudar na palavra de Deus, para conhecer esse Deus. Deus se revelou? Se revelou. Mas se nós não abrirmos a Bíblia Sagrada, e não estudarmos a Bíblia Sagrada, como que vamos reconhecer essa revelação de Deus? Eu não preciso ler, não preciso estudar. Precisa sim, irmãos. Precisa sim. Nós precisamos conhecer, nós precisamos defender aquilo que nós cremos. Como que nós vamos defender uma coisa que nós não conhecemos e não cremos? Nós podemos até devagar, podemos até vamos dizer assim, disputar, como a Bíblia fala que Paulo disputava com os judeus logo depois de sua conversão. Aí Barnabé pegou, ele tirou de lá e falou assim, não, você não vai contender não, você vai aprender, depois você vai pregar. É exatamente isso. Então nós temos que aprender, no Salmo 139, muitas coisas sobre esse Deus grande, bondoso, misericordioso, mas é um Deus que se revela para nos ajudar. Deus sempre procurou se revelar para ajudar o ser humano. Deus nunca se revelou de uma outra maneira. Olha, mesmo quando Deus disse a Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, olha você, como disse Deus para Abraão, anda em mim para ser perfeito, para ajudar Abraão. Deus sempre, quando chama a nossa atenção, quando Deus nos corrige pela sua palavra, ou por uma exortação de uma profecia estática do profeta, que Deus, o dom de profecia, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. A Bíblia deixa bem claro isso em Coríntios capítulo 14, que a profecia, ela vem para corrigir, para redarguir e para instruir o homem na justiça. A profecia é para isso. Então Deus tem prazer em se revelar para nos abençoar. Toda vez que você vê na Bíblia Sagrada Deus se revelando no Velho Testamento, Deus tinha um propósito, Deus tinha um fundamento ali para exatamente abençoar o povo. Lembra aquele anjo do Senhor lá em Josué, capítulo 6 lá, que Josué pergunta, você é um dos nossos ou é o nosso inimigo? Aquele anjo do Senhor lá, era o Senhor Jesus Cristo, é a teofania, porque ele é o anjo do Senhor com letra maiúscula, e aquele anjo que aceitou o sacrifício, consumiu o sacrifício e abençoou. Veja bem, lá tanto Josué, como abençoou Gideão, e abençoou Manoá, pai de Sansão. Então quando a gente olha para Josué, é um dos nossos ou nosso adversário? Eu sou o que sou, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor que vos tirou do Egito, da casa de servidão. Eu estou aqui para ajudar vocês. Vocês têm inimigos potentes, poderosos, mas eu sou o Senhor que conduz vocês para a terra prometida. Deus, irmãos, sempre se revela para nós para nos ajudar, para nos orientar, para nos conduzir. Deus não tem outra maneira de se revelar a não ser para o bem da sua criatura, do ser humano e das demais coisas, como diz o Salmo 104, versículo 30, que o Espírito do Senhor Jeová, é que faz reproduzir todas as coisas, como lá no Salmo 104, versículo 30. Bom, primeiro tópico da lição aí na página da lição 4. Página 11, os atributos de Deus. Atributos são meios que nos ajudam a conhecer quem é Deus. O Pai maravilhoso, que se dignou revelar a nós. Aquele Pai que faz questão que os seus filhos conheçam a Ele. Deus faz questão que nós conhecemos a Ele.
Por isso que Deus revela através de sonhos, de visão, de pregação, de louvor. Deus tem prazer em se revelar a nós. Sabendo quem Ele é, qual a sua natureza e seu caráter, isso nos ajudará muito em nosso relacionamento pessoal com Ele, com Deus. Irmãos, sem conhecer a Deus, quando você não conhece uma pessoa profundamente, você pode até trabalhar junto com ela ou conviver com ela no dia a dia ali, mas você não tem intimidade. Você não tem um relacionamento perfeito. Deus se revela para nós conhecermos a Ele, principalmente através da palavra dEle, para nós termos uma confiança total e absoluta em Deus, para nós sabermos quem Ele é, e Ele também, Ele sabe quem nós somos, mas Ele quer esse relacionamento com nós. Cada um de nós, irmãos, Deus quer um relacionamento particular. A sua intimidade com Deus não serve para mim, e a minha não serve para você. Cada um de nós somos diferentes, e Deus quer um relacionamento particular de cada um dos seus filhos. Cada um chega na presença de Deus de uma maneira. Cada um vamos dizer assim, um projeto, cada um tem um desejo, e Deus conhece a nós todos, e Ele quer esse relacionamento para nos conduzir e principalmente para nos abençoar, porque do contrário, irmãos, nós vamos sofrer as consequências. Então nós temos aqui agora os 3 atributos de Deus agora. Primeiro, onisciência. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Do verso 1 ao verso 6, Salmo 39, 139, nós encontramos isso aí. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando levanto, esquadrinho meu andar, ainda não, a palavra chegou na minha boca, Tu já conheces. E é verdade, Deus sabe o que você vai falar amanhã. Deus já sabe o que você vai falar amanhã. Deus sabe tudo, sabe tudo. Por quê? Deus é onisciente. Então Deus tem o conhecimento perfeito de todas as coisas. Nada, irmãos, nada passa desapercebido pelo conhecimento de Deus, irmãos. Não adianta, irmãos, não adianta. Existe, como disse o pastor Oswaldo naquela pregação aqui, eu estava ouvindo de novo essa semana, e eu falei, meu Deus, é verdade. Uma mão invisível que conduz você, e você de repente, lá no fim, você fala assim, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? É Deus se revelando a você e mostrando para você o caminho. Irmãos, esse Deus é maravilhoso demais. É por isso que o salmista deixa bem claro aí que nós temos que tomar muito cuidado. Olha só, então isso é ao mesmo tempo uma advertência para compreendermos que nada podemos ocultar dele em um conforto, e é com um conforto compreender que ele conhece nossas dores e aflições e está pronto a nos ajudar. A onisciência de Deus, o Deus que conhece tudo, sabe tudo, conhece as nossas dores, nosso sofrimento, sabe até que nós vamos passar amanhã. Deus sabe. Hoje a ciência está tão avançada que já quando a criança nasce, já faz aqueles o pezinho, já sabe se a criança vai ser portadora de uma doença terminal lá na frente, já sabe tudo. Mas Deus sabe muito mais do que isso, porque Ele criou cada um de nós e criou a ciência também, porque a ciência também é de Deus. Tudo para o bem do ser humano. Agora, tem uma parte da ciência usada para fazer o mal. É que nem o ser humano. Existem as pessoas que têm inteligência para fazer o bem. Mas tem muita gente que tem inteligência para fazer o mal. Você vai fazer o quê? É questão de escolha. É questão de escolha, simplesmente isso. Deus dá o dom natural tanto para o cristão como dá para o ímpio. O ímpio pode ser um bom eletrônico e é ímpio, mas recebeu de Deus um dom e estudou, aperfeiçoou. E o cristão, muitas vezes, ele é cristão abençoado e ele não tem o dom de eletrônico. Mesmo que ele estude, ele vai ser sempre um meia-boca. Não é que ele é culpado, ele não tem o dom. Às vezes o dom dele é outro. Porque aí entra a questão dos frutos do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo na vida do cristão. Saber escolher os dons, como diz Paulo, escolher os melhores dons. E muitas vezes não sabemos escolher os dons. Às vezes nós queremos um dom natural que não é.
Quantas vezes já tentei aprender a tocar violão, irmãos? Mas não vai de jeito nenhum. Você vê o Giovanni, filho do Gilvan, toca tudo. Que colocar na mão do moleque, ele toca. É dom. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? É dom, irmão. Não adianta. Então, Deus é onisciente, sabe tudo. Deus conhece minha vida diária. Versículo 1 ao verso 5 do Salmo 139, olha que diz o versículo aqui, ó. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra o meu pensamento. Você está deitado, dormindo, sonhou, tal, levantou, acordou, Deus já sabe o que você vai fazer. Esse é Deus, irmãos. Deus já sabe o que você vai fazer. Você tem que orar, agradecer a Deus pela noite, agradecer a Deus pelo dia. Salmo 139, verso 5 diz aí para você, ó. Olha só. Verso 2, Salmo 139, verso 2. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra o meu pensamento. Ainda a palavra não chegou na minha língua e tu já sabes, já conheces. O verso 5. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Deus sabe tudo, te guia, te conduz, te repreende, tudo que faz é Deus. Então Deus conhece a nossa vida diária. Deus sabe, esse verbo, diz aqui a lição, os verbos sondar, conhecer e cercar, revelam que Ele sabe tudo sobre nós. Tudo, até que você vai falar. Mas Deus, será que Deus sabe que eu vou falar bobagem? Sabe, irmãos. Embora Deus não aceite, mas Ele sabe. Agora, a obrigação da pessoa não é falar, e se falar, pedir perdão. Irmãos, que Deus é esse? Esse é Deus tremendo, irmãos. Esse é o Deus da palavra da Bíblia Sagrada, é o Deus da igreja, é o Deus que nós cultuamos a Ele. Então Ele sabe a minha vida social. Deus sabe, está aqui na lição aqui, ó. Essas palavras contêm a ideia de ações contínuas, um trabalho incessante de Deus na nossa vida. Deus está sempre sondando, Ele sabe a minha vida social, sabe onde eu vou, sabe? Deus sabe? Sabe. Veja o versículo 5, Deus nunca é pego de surpresa em relação a nós. Ele conhece todas as nossas necessidades. Deus, você nunca vai surpreender Deus, porque Deus já sabe que você vai fazer antes de você pensar em fazer. Está aqui, irmão, versículo 5 aqui do Salmo 139. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim põe a tua mão. Deus já sabe, irmãos. Ninguém vai surpreender a Deus. É o que eu sempre falo, não existe o desviado, né? Existe aquela pessoa que não teve encontro com Deus, porque eu digo que você tem um encontro com Deus, meu irmão, você nunca vai se separar de Deus, não. Você teve um encontro com Deus, irmãos, quem perde uma boa amizade? Só se for louco. Deus, Ele quer uma amizade íntima com nós. Você tem uma boa amizade, uma amizade sincera, verdadeira, você vai preservar aquela amizade. A pessoa que teve um encontro com Deus realmente, jamais abandona Deus. Pode sofrer, chorar, pode passar por momentos difíceis, mas ela permanece firme. Eu conheço pessoas, irmãos, que passou já bocado, olha, terrível na vida. Sempre lutando, mas firme ali, ó, firme. Nunca entregou a sua vida para Satanás, não. Não voltou atrás, não. A pessoa segue em frente. Outra coisa aqui nesse tópico 1 da lição aqui, sobre a onisciência de Deus, conhece nosso pensamento. Verso 2, verso 4, Salmo 139 diz assim, ó. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras no meu pensamento. De longe penetras no meu pensamentos, esquadrinha meu andar, meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra chegou na minha boca, na minha língua, tu, Senhor, já conhece a palavra. Conhece o meu pensamento, pela sua onisciência. Deus conhece até nossos pensamentos, não há nada que possamos varrer para baixo do tapete.
Ninguém, lembra daquele do Eduvaldo, né? Lá em São João Cristo, só tinha um hino que ele cantava, né? Ninguém se esconde da presença de Deus, que do alto céu, tudo ele vê, né? E é verdade, irmãos. Esses louvores antigos diziam a verdade mesmo. Ninguém se esconde de Deus. Não tem jeitinho de colocar embaixo do tapete, não. Tem jeitinho, não. Fez, está escrito lá, não tem negócio, não. A Bíblia fala que tem um memorial diante de Deus que tudo está gravado. Tudo está gravado. Aí diz a palavra do Senhor, aí vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tudo está gravado, ninguém esconde nada de Deus, não, irmãos. As pessoas acham que esconde de Deus, mas de Deus ninguém esconde nada, não. Nada. Nem os pensamentos. Deus já sabe o que nós vamos falar amanhã. Deus sabe, irmãos, Deus sabe tudo. Segundo tópico é sobre os atributos de Deus, sobre a onipresença agora. Do versículo 7 ao versículo 12 do Salmo 139, que diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Olha só. Não adianta eu fugir para lá, não. Se subo o céu, o Senhor está lá. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encontrarão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Irmãos, onipresença de Deus. Existe uma briga teológica se Deus está no inferno. Não, Deus tem a chave do inferno. Ele não está dentro do inferno, mas ele tem domínio sobre o inferno. Deus está em todo quanto é lugar. Na sua imanência, na sua transcendência e na sua onipresença. Esse Deus que emana, Deus é Espírito infinito, eterno, imutável, tudo aquilo que nós vemos no Catecismo das Ministras, na definição de Deus. Então, onipresença, o que vem ser isso? Por meio do seu Espírito, Deus está presente em toda parte. No versos 8 a 11 do Salmo 139, o salmista faz 4 suposições para não encontrar Deus, porém vê que isso é impossível. Ele supõe, tem 4 coisas que eu vou supor que eu não vou encontrar Deus. Aí ele diz assim, ó, Deus nunca está ausente em nenhum lugar ou circunstância, nem mesmo o Sheol, lugar dos espíritos dos mortos, o que significa para nós plena proteção e contínua direção. Deus está em todo lugar, nos conduzindo, dirigindo, nos protegendo, nos abençoando. Irmãos, esse é o Deus que o salmista Davi coloca no Salmo 139 como o Deus que ele servia e é o Deus da igreja, o qual nós servimos, e nós vamos procurar obedecer a sua santa palavra. E terceiro atributo de Deus é a onipotência, do verso 13 ao verso 17, Salmo 139, que diz exatamente sobre essa questão. Pois tu formaste o meu interior, tu teceste o seio da minha mãe, no seio da minha mãe, graças te dou, visto porque assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido com as profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos sobre os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. A nossa vida já foi projetada e programada por Deus antes de nós nascermos. Porque antes de Deus criar o homem, Deus já sabia que ia criar o homem, e o homem ia pecar e precisaria do Salvador. É por isso que você vai encontrar na Bíblia Sagrada, Apocalipse 13, 8, em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 2, 1 Pedro, 2 Pedro, falando sobre exatamente o Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo, Jesus Cristo. Sofreu as consequências da criação antes de ser criado o ser humano, em favor de remir as nossas almas. E o salmista Davi diz assim, ó, verso 17, Salmo 139, para entender, se diz assim, ó,
Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Tentar compreender Deus pela mente humana é impossível. É impossível compreender Deus pela mente humana. Nós compreendemos pela palavra de Deus, pela inspiração do Espírito Santo. Aí nós compreendemos Deus e entendemos Deus. Então, a onipotência, o poder de Deus é infinito. Tudo Ele fez como lhe agrada. E a Bíblia fala em Gênesis que Deus criou tudo e tudo era bom. O homem é que acaba com tudo, irmãos. Tudo. Até com a igreja, se Deus permitisse, o homem já tinha acabado. Mas Deus não permite que o homem acabe com a igreja. Deus não permite. Porque a igreja é o projeto eterno de Deus. É como Paulo falou aos Efésios capítulo 3. E agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, oculta em Deus, antes, desde a fundação do mundo, agora se revela em Cristo. Então a igreja é um projeto eterno de Deus. Se o homem pudesse, ele acabaria como tentou acabar. E como muitos tentam até hoje. Irmãos, mas Deus, na mão dele está o querer efetuar. Filipenses 2,13. Ele tem o poder. Ele faz e acabou. Não tem negócio não. Não, mas eu não concordo. O problema é seu. Quem sou eu? Irmão, quem somos nós para contender com Deus? Como diz lá Romanos, quem é tu, Caco, barro, para contender com o teu Criador? Diz o profeta Isaías também. Não, ninguém vai contender com Deus não. O homem, coroa da criação de Deus agora, esse segundo tópico da lição aí, homem, coroa da criação de Deus. Deus criou tudo bom, tudo perfeito, mas precisava uma coroação, uma obra-prima. Sabe o pintor de arte, ele desenha muitos quadros, muitas coisas, mas tem uma obra que é a obra-prima, aquela que é famosa. A mesma coisa é a criação de Deus, tudo é bom, mas o homem é a melhor coisa que Deus criou. Certa feita nós estávamos numa semana teológica, na década de final dos anos 80, e foi falado exatamente sobre essa questão da criação humana. E teve um médico que foi dar uma palestra, e ele falou uma coisa, sabe, falou assim, irmãos, eu quero falar do homem, mas eu quero primeiro falar da criação da mulher. Pensa numa máquina perfeita. Uma máquina perfeita. Irmãos, e aí ele começou a falar exatamente sobre a questão da reprodução humana que Deus criou. Adão e Eva, através do sexo, continuar a reprodução humana. Algo que colocou, como se fosse uma terra fértil, é colocado naquele óvulo, ali é fecundado. Agora aquela máquina, pela ação de Deus, ela vai criando ali, como se fosse, vamos dizer assim, produzindo, como uma linha de montagem produz um carro, a mesma coisa. Olha, o Deus que a Bíblia revela e o Deus que nós servimos, irmãos, criou tudo perfeito, tudo em ordem, tudo é rodeiro, tudo sincronizado, tudo. E ele falou sobre isso, sobre a mulher. Depois ele falou sobre o homem também. Quer dizer, e é verdade, irmãos, quando você parar para pensar, meu Deus, como Deus criou tudo dessa maneira tão perfeito, sabe, de uma maneira tão organizada, que você, sabe, você olha assim e fala assim, meu Deus, como é que pode, aí o abençoado fala assim, não, é a natureza, isso é assim mesmo, tudo acontece por acaso. Não, irmãos, existe uma mão criadora, uma mão invisível que gera todas as coisas e que move todas as coisas conforme o querer dele, conforme o querer de Deus. Aí surgiu um debate sobre a questão, e a pessoa que nasce aleijado, nasce cego, é o querer de Deus? Não é o querer de Deus, mas é a permissão de Deus. Existe uma diferença entre o querer de Deus e a permissão de Deus. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual é a mesma coisa. O querer de Deus é que nós sejamos santos. Mas Deus permite que nós rejeitemos a santidade e vivamos de acordo com o nosso querer. Porque Deus, meu irmão, Ele te alerta, Ele te adverte, mas
Se você não quiser, Deus não vai pegar você pelos colarinhos, não, e vai obrigar você a ajoelhar e orar, não, e jejuar, não. Deus não vai fazer isso, não. Porque Deus dá liberdade ao ser humano. Deus não é o escravagista, Deus não é autoritário. Deus dá liberdade, nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, Deus da Bíblia Sagrada. Então o homem é a coroação de Deus. É verdade, o homem e a mulher, irmãos, que coisa, que máquina perfeita que Deus criou. O cérebro pensa, o coração funciona, a boca funciona, sabe, a língua fala, os dedos se movem, o pé caminha, e olha que coisa perfeita que Deus criou. Olha que coisa perfeita que Deus criou. Toda a complexidade que envolve o nosso homem interior, emoções, temperamentos. Aqui o autor puxou para o lado da questão emocional, racional do ser humano. Emoções, os temperamentos do ser humano. Temperamentos fala exatamente sobre a questão do fleumático, colérico, sanguíneo, né? E o melancólico. Cada um, Deus criou assim, meu irmão. Nem todo mundo é igual, não. Deus cria como Ele quer. Então, veja bem, olha só. Deus, Ele desenvolveu em nós, Deus conhece exatamente nosso temperamento, Deus que criou. Isso significa que podemos contar com Ele para nos curar e libertar das crises da vida interior. Só quem cura as crises da alma é Deus, irmãos. Nenhuma medicina é capaz de curar as crises da alma. A alma quem cura é Deus, é o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Nada cura, nenhuma medicina cura a alma a não ser Deus. Deus conhece nossa estrutura física. Versículo 15, Salmo 139, diz assim: os meus ossos se foram encobertos, quando no culto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Olha só, Deus conhece a sua estrutura física. Ele me criou como sou. Isso fortalece a minha autoestima, aspecto fundamental para desenvolver o caráter. Eu aceito a minha forma física, a minha aparência. Houve um sim de Deus para mim quando fui criado. Quando entendo isso, não há lugar para complexo quanto à minha cor, estatura, peso. Sou obra de Deus. Efésios 2:10. Paulo, nesse texto, usa uma palavra que significa obra-prima. Não há lugar no coração do cristão para a crise de autoaceitação. Tem pessoas que são cristãs e não se aceitam como é. A mulher cristã tem a sobrancelha grossa, arranca a sobrancelha, né? A outra irmãos, ser humano é complicado, irmãos. Deus criou você perfeito, Deus criou da maneira que Ele quer. Irmãos, se aceite, porque você está tendo uma autoestima por você mesmo, pela criação de Deus em sua vida. Mesmo que tenha sido rejeitado pelos pais, desde o ventre, Deus me aceitou antes da rejeição dos meus genitores. Como diz Davi lá, né? Ainda que meu pai e minha mãe desampararem, o Senhor cuidará de mim. Eu não vou ter problema de rejeição, não. Porque eu tenho um Deus que não me rejeita, me guarda, me protege, me abençoa. Segundo tópico aí, segundo subtópico do tópico 2 aí da lição. Deus fez um plano de vida para mim. Deus fez um plano de vida para mim. Verso 16 do Salmo 139 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Olha só, Deus fez um plano de vida para mim. Seus olhos onipotentes e oniscientes já estavam sobre nós quando ainda éramos informes, estavam em formação.
Deus já sabia o que você ia ser, Deus já sabia o que você ia passar, Deus já sabia tudo a respeito da nossa vida, tudo, Deus sabia tudo. Ele tem nas suas mãos a trajetória da nossa existência, tem no seu livro os meus dias, cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles ainda havia. Ah, isso é coincidência. Não, irmão, está escrito. O que a gente tem que passar, irmãos. Fazer o quê? Está escrito. Tem negócio. Coincidência não existe. Existe um plano eterno de Deus. Não tem negócio. Deus fez um plano de vida para mim e para você também. Nossa vida está nos planos de Deus. Não vivemos à mercê da sina, da vida. Isso é sina. Não, não é não. Sua onipotência cuida todos os nossos dias, de nossos familiares. Deus conhece você desde lá no ventre de sua mãe e sabe tudo a teu respeito e sabe tudo que ia acontecer. Deus sabe, irmãos. É por isso que Deus preserva aquelas pessoas que muitas vezes deveriam morrer, mas Deus preserva porque tem um plano para aquela pessoa no futuro, né? Com o caso do apóstolo Paulo. Paulo era para ter sido, como mesmo fala, era para ter sido fulminado por Deus, perseguidor de Cristo, perseguidor da igreja, mas Deus tinha escolhido ele lá do ventre da mãe dele, para ser um pregador do evangelho, como foi o apóstolo Paulo. Agora, existe também a questão do querer de Paulo. Quando a luz derrubou ele do cavalo e começou a conversar com ele, ele disse assim: quem és tu, Senhor? Porque Paulo sabia quem era Deus, era fariseu, era judeu. Eu sou Jesus que tu persegue. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Você, Paulo, você não tenta correr não, porque eu te escolhi, rapaz. Você pode ir onde você for. Lembra o caso de Jonas? A Jonas é outro exemplo, irmãos. Deus tem um plano traçado para cada um de nós. Meu irmão, não adianta nós queremos fugir. Você vai ter que enfrentar aquilo lá. E tem uma coisa, enfrente que com Deus a vitória é certa. Sem Deus você vai sofrer as consequências do mar e revolta, vai parar na barriga do peixe, e não tem negócio não. Mas com Deus a batalha é certa, é ganha. Essa é a melhor notícia que nós temos. Então nós temos aí, irmãos, a nossa vida está nos planos de Deus. Não vivemos à mercê da sina da vida, não. Aconteceu por acaso, não. Isso aí foi casualidade, não. Tudo está projetado por Deus e determinado por Deus. Nosso dia a dia. Nosso dia a dia está na mão de Deus. Terceiro tópico da nossa lição: a santidade de Deus e do homem. Irmãos, isso aqui é uma outra coisa maravilhosa para nós seres humanos. Santidade de Deus e do homem. Deus é santo em sua essência. Isso é um atributo natural de Deus. Deus é santo em sua essência. Deus é Espírito Santo, imutável. O homem se santifica através de Deus. A santificação posicional é feita pela regeneração, quando a pessoa aceita Jesus Cristo. Agora, a santificação posicional é obra da regeneração, é obra da regeneração. Agora, a santificação cotidiana depende do homem. É aquilo que o pastor Manuel falou na aula passada, sobre sinergismo e monogismo. As duas coisas que exatamente existem na questão do ser humano. Você tem aquilo que Deus faz por você, mas tem aquilo que você é obrigado a fazer. Porque o que você pode fazer, Deus não vai fazer, irmão. Deus pode fazer? Pode fazer. Mas você tem que fazer a sua parte. É onde cai por terra essa teoria de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu sou salvo para sempre, então eu vou deitar e rolar. Não, senhor. Eu sou salvo, vou dar testemunho de salvo. Então é complicado. Olha só. Santidade de Deus e do homem. Os três atributos já vistos são conhecidos como atributos naturais de Deus.
Não há outros a serem estudados entre eles. Há santidade, mas há outros a serem estudados entre eles. Santidade é uma delas, que é conhecido como atributo moral de Deus. Ele é santo em sua essência. Isaías capítulo 6, está escrito lá, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então a santidade é conhecida como atributo moral de Deus. É um Deus que é santo. Está no seu âmago, está no seu ser, santidade, separado de tudo e de todos. Ele é exclusivo, único. Por isso que ele diz: Israel, eu sou o Senhor teu Deus, o único Deus verdadeiro. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós temos que confiar nesse Deus como o único Deus. Ah, tudo é Deus. Não é isso aí é panteísmo. Tudo é Deus. Não, o Deus dos crentes, Deus... Não, irmão, não é assim não. Não é assim não. O Deus da Bíblia Sagrada, Deus se revela, um Deus que nos ama, mas um Deus que quer de nós uma compreensão do seu ser. Ele é santo, separado. Vós sereis... Êxodo capítulo 19, verso 5, Deus falou assim, ó, vós sereis para mim peculiar tesouro, nação santa, para anunciar as virtudes. Israel para ser um exemplo, para anunciar a Deus às outras nações. A mesma coisa é a igreja, capítulo 1, verso 8 de Atos dos Apóstolos. E seremos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e Galileia. Testemunha de Jesus Cristo. E essa palavra testemunha no grego, ela tem a conotação, sabe do quê? Substituto, fazer o que Jesus começou a fazer e terminou, não terminou, porque em Atos capítulo 1, Lucas fala assim, estou escrevendo o que Jesus começou a fazer e ensinar. A igreja agora dá continuidade a fazer e ensinar. Está lá em Atos capítulo 1, começa a ler lá para você ver só. Estou testificando aqui, Teófilo, que Jesus começou a fazer e ensinar. Agora a igreja continua o que Jesus começou a fazer e ensinar. E nós continuamos a ensinar exatamente como Deus quer de cada um de nós. Então a santidade é santa em sua essência. A santidade de Deus denota sua posição e aversão a todo tipo de pecado. É um Deus que não aceita pecado e não convive com o pecado. Deus é separado do pecado. Os olhos de Deus não olham para o pecado, olham para o pecador remido pelo sangue de Cristo. Mas Deus está vendo o mundo, mas não vê o pecado. Vê a igreja que é lavada pelo sangue do Cordeiro. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso para nós, irmãos. Então, no Salmo estudado, o salmista diz como ele opera. Agora vamos ver como Deus opera. Na vida do ímpio, versos 19 e 22, aqui do Salmo 139, vamos ver na vida do ímpio como é que Deus opera. Salmo 139, versículos 19 e 22. Tomar, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. E não abomino os que contra mim se levantam. Aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Como é que Deus age na vida do ímpio, irmãos? Não é a mesma coisa que a vida do crente, não. É a mesma coisa. Não, negativo. Na vida do crente, Deus age com amor, com bondade, com misericórdia. Agora, as misericórdias que Deus tem para com a igreja, atinge também o ímpio. Porque Jesus falou assim, que Deus faz nascer o sol para o bom, para o justo, para o injusto. Primeiro é o justo que desfruta das bênçãos de Deus, mas o injusto pega carona. Por que Deus não acabou com esse mundo ainda, irmãos? Por causa da igreja, das almas que têm que ser salvas ainda. Ele não completou o número de pessoas que Deus quer salvar. Porque senão, meu irmão, Deus já tinha acabado. Porque Sodoma e Gomorra já perdeu para esse mundo aqui faz tempo. Olha,
Eu fico preocupadíssimo, irmãos, com cristãos que gostam de festa de ímpio. Eu me preocupo muito, irmãos, muito. Não é ser radical, ser masoquista, não. Eu me preocupo muito. Me perdoe, mas olha só Deus para ter misericórdia, hein? Na vida do ímpio, então, quando Deus age, devido à sua santidade, o Senhor se sente ofendido e aborrecido com os pecados do ímpio. E Davi, não entendendo como pode o homem não adorar um Deus tão poderoso, procura afastar-se dos que não praticam a santidade e aproximar-se da santidade de Deus. Um Deus tão santo não pode ignorar pecadores flagrantes e obstinados. Como é que Deus perdoa? Davi está perguntando, como é que Deus perdoa esse camarada? Existe a pessoa que é perdoada por Deus e as pessoas que Deus não perdoa. Deus simplesmente não olha para o pecado dela. Mas no dia do juízo, no dia do juízo vai dar conta. Ninguém vai irmãos, ninguém vai se esconder do tribunal de Cristo e do tribunal de Deus. O cristão vai passar pelo tribunal de Cristo, que é o bema, para receber o galardão. E todo mundo passará pelo juízo do trono branco. Lá é que vai ser, o pecado vai ser condenado para sempre, e Satanás jogado para o inferno, e quem não está escrito no livro da vida. Então, irmãos, toma muito cuidado para você começar a entender que Deus não compactua com projetos ímpios. Deus não compactua, não. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, que política e cristianismo nunca deu certo. Nunca. Pega o ano 312 a seguir da época de Constantino. O que acabou com a igreja primitiva? Foi a união da igreja com o Estado. Constantino deu uma que era crente, que era cristão da época. Opa, agora nós temos um rei aí que, vou te contar agora, esse cara é crente. Rapaz, começaram, olha aqui, rei, ó, seguinte, ó, tem uns ossos aqui, esses ossos aqui eram do Pedro, hein? Opa, então isso é relíquia, osso do Pedro, vai lá para a catedral lá. Olha essa imagem aqui, então, coloca lá no altar lá. Olha, isso aqui era um véu que foi, isso, coloca lá, vai ser adorado. Toma muito cuidado. Cristianismo e Deus são absolutos, são separados. Separados. Cristianismo se mistura com nada, não, moço. Deus também não se mistura com nada, não. E o cristão tem que procurar ser obediente a Deus. Nós, veja bem, vivemos num mundo perdido, mas não devemos conviver. O que é conviver, irmãos? Participar. Eu já cansei de falar para os irmãos, trabalhei, saí em 3 multinacionais. Chegava fim de ano, tinha festa, todas as coisas. Quantas vezes jantar em restaurante nobre? Pedrosa, você não vai, mano, vai perder? Não, já perdi, já não vou não. Obrigado, Deus abençoe vocês. Sabia que não ia dar certo. Não dava certo. Ué. Ah, mas eu vou ir para evangelizar, conheço bem isso aí. Conheço os irmãos que foram evangelizar, até hoje estão evangelizados. Até hoje estão evangelizados. E para voltar é difícil, hein? Para voltar é difícil. Olha, é que em Hebreus capítulo 6 deixa bem claro isso, irmãos. Aqueles que uma vez provaram, né? A comunhão dos santos, a santa ceia, viveram com Deus e voltaram a transgredir, mancharam o sangue de Cristo. Irmão, para se arrepender novamente é um milagre de Deus. Só Deus na causa mesmo. Segundo, do tópico 3 aí, segundo subtópico aí, na vida do crente, como é que Deus age? Verso 23 e 24 do Salmo 139. Vamos ver como Deus age na vida do crente agora. Na vida do ímpio, Deus está longe, viu, irmãos? Ah, mas como que a pessoa recebe bênção? Deus permite. Irmãos, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você agora. Vontade permissiva de Deus, Deus permite que aconteça. Mas Deus não está agindo
na sua vontade soberana. Na vontade soberana somos dirigidos por Deus e recebemos a bênção de Deus e a garantia de Deus. Na vontade permissiva, Deus dá e a pessoa que se vire. Deus permita que aconteça. Ganhou na loteria, ganhou isso, Deus permite? Permitiu. Agora, se não se converter, não aceitar Jesus, ganhou tanta coisa boa nesse mundo, como o rico lá da parábola de Lucas 16. Tinha tanta coisa, não morreu, foi para onde? Lá no inferno. Segundo subtópico do terceiro tópico diz assim: na vida do crente, como é que Deus age? Verso 23 e 24, Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora na vida do crente, o crente pede para Deus guiar os seus passos, conduzir a sua vida. E agora nós vamos ver aqui, ó, a santidade de Deus investiga a vida e o coração do crente. Deus está investigando, conhece o teu coração, conhece a tua vida, prova o coração para torná-lo mais puro, não para condenar você, mas para ajudar você a se purificar. O profeta Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso. Para conhecê-lo precisamos da santidade de Deus. Para você se conhecer você mesmo interiormente, você precisa que Deus age na tua vida. Precisamos conhecer a santidade de Deus. Ela vai detectar os pecados e colocar nossa vida no caminho eterno. Somente a santidade de Deus, a vida com Deus, é que vai direcionar os nossos passos, nossas vidas, para a eternidade na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Somos cristãos, nascidos de novo, batizados com o Espírito Santo, temos o Espírito Santo dentro de nós, temos a palavra de Deus para sermos guiados, conduzidos por esse Deus bondoso, maravilhoso, irmãos, que o salmista apresenta nesse salmo, como diz o autor aqui, é a obra-prima do saltério, a obra-prima do louvor de Israel, como é o Salmo 139. E para terminarmos aqui, diz assim: não ousemos fazer um autoexame. Não ousemos fazer um autoexame. 1 Coríntios 11:28, sem o auxílio da santidade do Senhor. Por isso, Paulo fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Agora eu fazer um exame de mim mesmo sem a santidade de Deus, sem o que Deus quer de mim, isso não é autoexame, mas isso é hipocrisia. Porque para mim eu estou bem, para mim eu estou bom. Mas eu falo assim: rapaz, precisa consertar alguma coisinha aí. Precisa parar algumas arestazinhas aí. Precisa dar mais uma limpadinha. É interessante, irmãos. Pintura, por exemplo, pintura de carro. A linha de montagem, o robô pinta, programado, perfeito. Você olha assim e fala: nossa. Aí teu camarada que é mestre, né, no negócio. Olha para a pintura assim, só faz assim com um lápis assim, né? Um círculozinho assim. Ali ele está dizendo para o camarada que vai falar assim, ó, dá um retoque aí que aqui não ficou bom. Para mim que não entendo, nossa, está perfeito. O que é fazer autoexame, irmãos? Fazer autoexame na santidade de Deus. Com a santidade de Deus. Porque para nós estamos bem. Mas quando eu peço para Deus, Senhor, Salmo 139, versículo 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, Senhor, vê se tem algum caminho errado na minha vida. Deus vai falar assim: rapaz, tem sim, hein? Jesus tem misericórdia de nós, irmãos. Examine-se o homem a si mesmo, dentro dos padrões de Deus. Não é sobre os padrões terrenos, não. Eu hoje estava pensando sobre uma coisa, irmãos, o cristão no culto. O cristão no culto, ele tem duas mãos, não tem? A não ser que seja aleijado. Mas todos têm duas mãos. Uma é para você pegar e segurar e não deixar escapar. A outra, irmãos, é para você abrir e aquilo que não serve para você e não serve para a sua vida cristã, joga fora. Porque do contrário, irmãos, do contrário, se você pegar com as duas mãos o que é certo e o que é errado, para você separar depois não vai ser fácil, não.
Mas você faz, não, irmãos, cuidado com isso. Não ousemos a fazer um autoexame, 1 Coríntios 11:28, sem auxílio da santidade do Senhor. Ou você dará uma nota muito alta no seu, ou muito baixa. Às vezes a pessoa também se humilha demais e ela quer ser humilde e se torna até piegas, né? E Deus olha e fala assim, não filho, não é assim não, você está bem, continua assim que está bom, toma muito cuidado. Aí além do mais, é puro farisaísmo achar que nesse exame não precisamos da santidade do Senhor. Então, irmãos, que nós venhamos a compreender e a entender que esse Deus, irmãos, é um Deus que está dentro de nós, que conhece toda a nossa estrutura, todo o nosso ser interior, até os nossos pensamentos que nós vamos falar, Deus sabe tudo, tudo está exatamente dentro do conhecimento de Deus e na vida projetada que Deus deu para cada um de nós. Que nós venhamos, irmãos, a desfrutarmos das bênçãos de Deus, mas sem hipocrisia. Irmãos, não adianta nós queremos ser o que nós não somos. Não adianta. Não adianta. Eu sempre falo, eu saía da minha casa, ia no Chico Mendes, ia trotando, há 20 anos atrás, né? Saía, ia de manhã cedo lá, corria 19, 20, cheguei a rodar 21 vezes lá, 21 quilômetros, e voltava para casa a pé. Hoje, se eu for a pé até lá e chegar lá de 2 voltas, pode estar o SAMU esperando já. Não adianta, irmão, já foi, acabou. Não adianta nós enganarmos a nós mesmos. Nós temos que fazer um autoexame da nossa vida dentro dos padrões de Deus e da palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe todos os irmãos.